Prece de gratidão. Senhor, te agradeço pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento no ramo do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Mestre amado Jesus, gratidão. Gratidão por mais um tempo vencido, gratidão por mais um momento concluído em nossas vidas. Gratidão pela paz que encerra no esforço coletivo de colocar a casa em ordem. Gratidão pelo entendimento que já se vai formando em rede, mentais, de que somos frágeis, mas que ao mesmo tempo, quando unidos, somos uma rede forte de entendimento e de amor. Gratidão, Jesus, por esse momento de reflexão profunda que a humanidade se encontra. Gratidão, Jesus, por podermos assim colaborarmos nesses momentos tão promissores de um planeta em evolução. Gratidão por cada um de nós, que formamos parte desse grande corpo planetário, como células vivas pulsantes. E que devemos manter as nossas células saudáveis para podermos assim contribuir no expurgo dos miasmas criados por nós mesmos. Gratidão, Jesus, por tudo. Gratidão. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. O bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era hóspede, e recolhestes-me. Estava nu, e cobristes-me. Estava enfermo, e visitastes-me. Estava no cárcere, e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber?
E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então, lhes responderá dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem. Fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu à compaixão. E chegando-se-lhe, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que usou com o tal de misericórdia. Pois vai, e faze tu o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater.
Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. A homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, ele não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante: a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Após ouvirmos a parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar em Emmanuel, no livro Rumo Certo, na lição número 9, página 41, intitulada O Próximo e Nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntaremos de certo, qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. E aí Emmanuel vai esclarecer para todos nós quem é o nosso próximo. O próximo é igualmente ao homem que nunca viste, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, é o subordinado que te obedece, é o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. E quem te calunia, medindo-te a tolerância. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita o concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. E será que muitas vezes não somos nós, esse indivíduo tão orgulhoso que não aceita pedir ajuda ao outro? Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida, que nos examina a posição da alma
nos assuntos da vida eterna. Somos constantemente observados. E muitas vezes não só pelo nosso próximo fisicamente, mas pelo nosso próximo espiritualmente. Nós não passamos nessa vida sem sermos observados, é um equívoco. O bom samaritano foi efetivamente o socorro que o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó, mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho do encontro com Deus. É sempre a necessidade e a oportunidade a quem se referia Jesus nessa parábola. Graças nós temos que dar a esses que de alguma forma necessitam do nosso auxílio. Porque é a oportunidade que nós temos de mostrar a que viemos. É a oportunidade que temos de colocar de forma clara para cada um de nós mesmos, não é para as outras pessoas, que nós estamos numa caminhada diferente, numa caminhada de iluminação. Todos nós também necessitamos de sermos auxiliados. Não tem uma criatura na face da terra que pode dizer que não necessita de outro. Isso não existe. Se alguém pensa assim, reveja sua vida, reflita sobre si mesmo e mude seus conceitos. Porque nós todos precisamos uns dos outros. E é de lei essa necessidade para que a gente possa mostrar para nós mesmos e para o Altíssimo que nós somos agora candidatos a mundos mais felizes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim o seja. Paz em Cristo. Paz e harmonia a todos.